Candidato, recentemente o ex-governador João Dória ele pediu sua desfiliação do PSDB após mais de 2 décadas, né, no partido. E isso foi mais uma etapa, né, mais um elemento de uma crise pela qual passa o PSDB, que nesta eleição elegeu a menor bancada de sua história, vai chegar a 18 parlamentares, contando junto com a Cidadania com a qual ele está federado, né? E o PSDB ele quase teve candidato à presidência da República com Eduardo Leite ou João Dória, acabou sendo vice da chapa de Simone Tebet. Como é que o senhor analisa a crise pela qual passa o seu partido, considerando que uma parte dos membros mais antigos, mais tradicionais do partido, culpa uma disputa ideológica com a nova geração? É uma questão importante, Sakamoto, essa discussão em torno do PSDB, né? Eu tenho uma história de vida, é importante contextualizar isso, até para a gente falar um pouquinho dessa disputa ideológica. Eu tenho uma história de vida onde eu entrei há 18, 19 anos no PSDB, mas nunca participei do processo eleitoral. É a minha primeira eleição. Eu nunca havia participado de nenhuma outra eleição, né? Sou empresário, atuei em instituições vinculadas à representação de um segmento econômico da sociedade, presidi aqui a Federação de Agricultura do Estado, fui vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura, sou empresário do setor e sempre tive, né, dentro do PSDB, uma linha clara de atuação, de entendimento de atuação do partido. E tenho provocado aqui internamente, no partido, a discussão sobre esse campo ideológico, né? E já falei que se o PSDB não fizer essa discussão em âmbito nacional, o partido cada vez mais vai perder espaço no cenário nacional por falta de uma visão clara em relação ao seu posicionamento. Eu advogo que o partido tem que fazer uma ampla discussão. É muito fácil, né? Ainda mais para uma pessoa que nunca disputou uma eleição, chegar e falar assim, eu não concordo com o partido, eu vou sair e vou me abrigar em outra sigla partidária. Nós estamos num pleno movimento de reforma política no Brasil. Toda a legislação que se colocou, com financiamento público de campanha, com os níveis, né, e as cláusulas de barreira colocadas para os partidos, estão levando o país a rever, né, esse conjunto de partidos que eu sou totalmente favorável. Não dá para conviver com 35, 37, 40 siglas partidárias. Não acredito que alguém possa me nominar 40 linhas de ideologia em relação ao pensamento público. Eu acredito que a gente vai rever esse volume de partidos e o PSDB é um dos partidos que tem que fazer essa discussão, senão necessariamente e forçosamente ou vai se unir, ou vai fazer uma federação, ou vai em algum momento sucumbir a essa ausência de discussão que existe hoje no partido. Candidatos, os líderes históricos do partido do senhor, como o Fernando Henrique, o Aloysio Nunes, declararam apoio ao Lula, né? O senhor está aí apoiando o Bolsonaro. Esse papel de linha auxiliar do bolsonarismo não é um papel que contribuiu para afundar o PSDB e aprofundar a crise dele, desde lá do Bolsodória, e agora a gente vê uma ala do partido apoiando um presidente que divulga fake news, um presidente conservador, ou seja, o PSDB de social-democrata está hoje com políticos importantes, como o senhor, apoiando um presidente de extrema-direita. Isso não aprofunda a crise do PSDB? Eu acho que aprofunda a necessidade da discussão dentro do PSDB. Se existe isso dentro do partido, é porque faltou, em algum momento, um posicionamento claro em relação a algumas ações. Eu respeito profundamente as lideranças antigas do PSDB, até porque foram responsáveis por grandes transformações no Brasil, impactaram profundamente o modelo socioeconômico brasileiro, e aqui eu tenho todo meu respeito à história deles, mas não concordo com o apoio que eles dão ao ex-presidente Lula. Não faz parte da minha formação apoiar a linha de trabalho do Partido dos Trabalhadores, com todo respeito ao partido e ao ex-presidente. Não faz parte da minha gênese isso. Então, para deixar muito clara a minha posição, não é linha auxiliar o meu posicionamento, é convicção. Eu tenho uma convicção muito clara em relação ao que está posto no projeto do Partido dos Trabalhadores e não compactuo com a decisão de parte do PSDB. Eu respeito
até pela história deles, e é por isso que eu advogo. O PSDB tem que fazer uma discussão interna para encontrar o seu caminho, né? Porque poderia dizer também, uma linha auxiliar do PSDB apoiar o PT, né? Não é. É uma dificuldade de encontrar o seu discurso, o seu caminho, o seu posicionamento, que é o que eu advogo dentro do partido. Perfeito. Candidato, no primeiro turno, nas 10 cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul, o senhor venceu em 4, mas ficou atrás do seu adversário, o Capitão Contar, em outras 6. E aí a gente inclui as principais, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. Que trabalho o senhor tem feito especificamente nas principais cidades para tentar reverter esse cenário agora no segundo turno? Continuar levando o nosso projeto, a nossa proposta, né? Se você olhar o resultado das eleições no primeiro turno, ele teve 26 ponto alguma coisa das eleições, eu 25,16. Então, são 50% dos votos. Os outros 50% diluídos em algumas candidaturas que estão se reposicionando agora, né, diante desse novo cenário no segundo turno, que é uma relação direta, né? Hoje a eleição está extremamente equilibrada dentro do Mato Grosso do Sul e vai ser uma discussão, né, até o último dia, até o dia da votação, em relação a esse movimento, né, de convencimento do eleitor. E o maior argumento que eu tenho com o eleitor é o nosso projeto de trabalho, né, o nosso projeto de governo. Eu não me afio só às relações políticas. Eu tenho, claro, um projeto para o Mato Grosso do Sul, construído com a participação direta da ex-ministra Tereza, que conhece muito bem o Estado também, e é essa linha que nós vamos tomar e que tem muito a ver com essa discussão que a gente estava fazendo do PSDB. Eu advogo no PSDB um posicionamento liberal, um posicionamento que, na economia, tem que adotar alguns princípios claros em relação à sua atuação, com absoluto respeito, né, ao desenvolvimento socioambiental da nossa sociedade moderna. E lembrar que nós vencemos as eleições no primeiro turno em 51 cidades, né, e em 26 nós não tivemos o resultado em primeiro lugar, mas nos deu aí, com uma expressiva votação, a ida para o segundo turno.